Gostaria que você colocasse para a gente aqui o seu nível de satisfação em ver um centroavante marcar 2 gols. Fazia muito tempo que isso não acontecia em uma partida. Aconteceu já no jogo anterior, o Felipe Viseu fez gol e agora ele fez 2 numa partida. Ele se consolida no comando de ataque do Grêmio e também no final da partida, após o final da partida, o Everton Cebolinha, ele passou pela zona mista e foi ouvido pela gente e pela primeira vez em muito tempo ele expôs aquilo que ele está imaginando desse atual momento do seu futebol. Foi perguntado para ele sobre uma possível saída, sobre um possível último jogo dele com a camisa do Grêmio hoje. Ele falou: é verdade, a gente sabe dos interesses dos clubes europeus e pode sim ter sido. Não cravou, é bem verdade, mas colocou que há essa possibilidade. Gostaria que você avaliasse esses 2 pontos. Não, o Viseu fez gol no penúltimo jogo, fez gol hoje. Ele foi contratado para isso, né? Não só ele, mas todos os nossos atacantes. É que eu falo para eles, nem sempre é possível, mas o importante é o que eles procuram fazer para ajudar a equipe dentro do campo. Então, falei já há uma semana atrás, tanto para ele como para o André, para eles ficarem tranquilos, que as oportunidades iam continuar aparecendo e daqui a pouco eles iam começar a fazer os gols. Então, ele foi muito feliz lá no jogo contra o Atlético, foi feliz no jogo de hoje. O próprio Tardelli entrando fez o gol. Então é isso, são jogadores que procuram nos ajudar de uma forma ou de outra, mas por serem atacantes, obviamente eles são sempre mais cobrados, né, em termos de fazer os gols. Quanto ao Everton, aí já não é um problema meu, né? Aí é um problema do presidente, da diretoria. Eu não sei até que ponto, se está tendo interesse de outros clubes ou não, mas o interesse pelo Everton é uma coisa normal. Hoje eu acredito que ele seja aí o melhor jogador do futebol brasileiro. Então é uma coisa que é normal, o interesse de clubes europeus. Mas, como eu já falei para vocês, é um jogador a nível de seleção, como está convocado, inclusive, para disputar a Copa América. Mas se aparecer realmente uma oferta para ele, aí é a diretoria que vai resolver e não vai ser o treinador. Renato, no primeiro jogo contra o Juventude, você saiu com 0-0 de lá com o seu grupo e trouxe para a Arena a tentativa de conseguir o resultado de classificação. E você tinha um problema hoje, que era a não presença do Alisson. Queria que você explicasse para a gente por que a escolha pelo Vico para começar a partida. O Alisson, infelizmente, ele teve uma lesão no tornozelo no jogo contra o Atlético. Eu escolhi o Vico pelo seguinte, pela maneira que o adversário ia jogar, pelo momento do Juventude. Inclusive, tem que destacar aqui mais uma vez o trabalho do Marquinhos, que está fazendo um bom trabalho. O Juventude está bem diferente daquilo do Campeonato Estadual, nos deu trabalho nos 2 jogos. Mas eu coloquei o Vico, explicando a tua pergunta, justamente por isso, porque nós sabíamos que o Juventude ia jogar retrancado, ia fazer aquelas 2 linhas ali na frente da área, como realmente fizeram, e eu precisava de um jogador de drible, de chute, e o Vico tem essas características, chuta bem e tem o drible. Ele não foi tão bem assim nos 45 minutos que ele jogou, mas como falei, nós tínhamos o Everton de um lado e nós precisávamos de um jogador com esse tipo de características, do drible, para abrir a defesa do Juventude. E ele vem treinando bem dessa forma, e por isso que ele teve a oportunidade dele, justamente para ele nos ajudar a tentar, no drible que ele tem, na habilidade de abrir a defesa do Juventude. Então foi por esse motivo que eu coloquei o Vico hoje no início da partida. Renato, o Everton agora sai, pelo menos, para a seleção brasileira. Tu fica sem ele para os próximos jogos do Campeonato Brasileiro. Tu tens a opção natural, o PP, já há bastante tempo ele entra naquele lugar. O Tardelli é um jogador que joga pelo lado, pode jogar naquele lado também. Como é que você está vendo essa sucessão do Everton, se não definitiva, pelo menos para esses jogos? O que tu pode construir de ataque? Até porque hoje, onde teve o Vico, tu não tendo o Alisson, tu pode usar o Tardelli por um lado, o PP pelo outro. O que tu pode dizer já, que já está na tua cabeça em relação, principalmente à ausência do Everton, mas também aos 2 lados do ataque? O Everton, ele é um jogador que, sem dúvida alguma, como já falei, né, no momento ele é o melhor jogador do Brasil. E, sem dúvida alguma, ele vai fazer falta para a gente.
Mas se vocês forem olhar direito aí nos últimos jogos, você vê, e eu não estou me queixando, até porque eu sempre elogio meu grupo, mas o que falta muitas vezes é o entrosamento devido a muitos jogadores que estão no departamento médico. Então, se forem ver aí, nós temos 4, 5 jogadores que não vêm jogando, que são importantíssimos para a equipe. E mesmo assim a gente vem conseguindo os resultados. Então, a partir da manhã, a gente começa a pensar no Bahia, até porque tem a revisão médica. Esperamos que nenhum jogador sinta algum tipo de problema, que não possa viajar ou que, de repente, fique numa dúvida lá para enfrentarmos o Bahia. Então, a partir da manhã, eu começo a definir qual é a equipe que enfrenta o Bahia. Em entrevista aqui, Renato, certa feita, você revelou que havia estabelecido alguns objetivos para o grupo até a metade do ano, antes da parada da Copa América. As classificações nas Copas, que o Grêmio conseguiu, e a recuperação dentro do Campeonato Brasileiro. Faltando pouco tempo para essa parada para a Copa América, você vê o Grêmio ainda em condições de atingir os 3 objetivos, conforme você havia estabelecido, e lhe agrada o que o Grêmio vem produzindo nos últimos jogos, tendo até em vista essa meta que você estabeleceu para os atletas? Nós tínhamos 3 metas, né? 3 tarefas. Das 3, 2 nós já conseguimos. Como você mesmo falou, a classificação na Libertadores e a classificação hoje na Copa do Brasil. O Grêmio, eu sei que ele pode dar mais. E o Grêmio pode melhorar. Disso sou ciente disso, sem dúvida alguma. Mas, por outro lado, gente, é aquilo que eu falo para vocês. O Grêmio, por ser grande, está disputando 3 competições ao mesmo tempo. O Grêmio está jogando sem vários jogadores importantíssimos. Então, é uma coisa normal que um time não consiga jogar todos os jogos em grande estilo, principalmente no estilo que o Grêmio joga. Nós temos um grande plantel, eu vivo elogiando, nós temos jogadores de alto nível, só que o entrosamento ele faz um pouquinho de falta. E nós não temos a cada partida 1 ou 2 jogadores que não estão jogando. Nós temos de 4 a 5 jogadores toda hora. Então, isso faz a diferença. Mas é uma coisa normal, todo mundo quer ver o Grêmio, ficaram mal acostumados, né? Ver o Grêmio jogando todas as partidas bem, e isso nem sempre é possível, mas eu tenho consciência que nós temos que melhorar, mas também essa parada agora da Copa América vai ser importantíssima para a gente, porque a gente vai poder ter tempo para treinar e, acima de tudo, recuperar os jogadores que estão entregues ao departamento médico. Então, após a Copa América, o Grêmio vai voltar com força total, todos os jogadores estarão recuperados. Quanto ainda ao Campeonato Brasileiro, nós temos aí mais 3 jogos, entendeu? Então, essa é a nossa próxima meta, a gente procurar melhorar, sair dessa situação que todo mundo sabe que não é a nossa situação. O Grêmio, com o plantel que tem, não pode estar ali, com respeito a qualquer outro clube, mas o Grêmio vai sair. Antes mesmo da Copa América, e se não sair agora, pode ter certeza que logo depois da Copa América, como já te falei, com o grupo todo, trabalhando juntos, voltando com força total, aí pode ter certeza que vai ser outro Grêmio. Você lançou um desafio aos jogadores, quem fizesse um gol de bicicleta ganharia um carro popular seu. Você não pensou em fazer um desafio para quem fizer um gol de pênalti? Então eu já estaria quebrado, porque já foram vários gols de pênalti também. Quebrei. Deixa eu falar uma coisa, negócio de pênalti. Eles tomaram um puxão de orelha. O André tomou um puxão de orelha. O Jean hoje tomou um puxão de orelha. Por que eu estou falando isso? Porque eles treinam de uma maneira e querem bater de outra maneira. E é o que eu falo para eles. Vocês têm que treinar do jeito que vocês vão bater. Vocês não podem mudar na hora. Treine do jeito que vocês vão bater. Então, o André treinou de um jeito, aqui no Grenal, que ele errou primeiro, e bateu diferente. O Jean bate bem pênalti também. O aproveitamento dele é muito bom. Aí treina de uma maneira, bateu de outra maneira. Aí, o que você quer que eu faça? Que entre em campo e bata? Eu já falei para eles, o dia que a FIFA autorizar os treinadores a bater pênalti, o Grêmio não vai ter mais esse tipo de problema. Até lá, a gente vai continuar treinando, como a gente sempre treina, e todos os dias, vários jogadores treinam as cobranças de pênalti. Agora, tem que chegar lá e bater do jeito que treina. Não adianta chegar lá e querer mudar. Se mudar, como aconteceu nos 2 últimos pênaltis, acontece isso aí. Se eles batessem sempre da maneira que eles treinam, são 2 grandes batedores.
Então, é aquele puxãozinho de orelha. Um já tinha tomado e o outro acabou de tomar hoje no intervalo do jogo. Oi? 2. Só o Zico errou na Copa do Mundo também. Os 400. Próxima. O Renato. Você perde para tomar também. O Diego, aqui, bem à sua frente. O Diego Tardelli hoje como 9 foi uma circunstância do jogo ou você pensa em dar uma sequência para o Tardelli jogando um pouco mais adiantado? E uma outra pergunta, por gentileza, você citou um puxão de orelha no André. Depois do jogo contra o Atlético Mineiro, tu teve alguma conversa especial com ele? Houve um desgaste forte do André com o torcedor vem fazendo críticas ao André, você conversou com o jogador, como é que o treinador administra uma situação como a do André? Para mim é que nem tomar um chopp. Tranquilo. Conversei com ele, eu sei o que o jogador gosta de ouvir, eu sei na hora de conversar com o jogador, eu sei o que o jogador se abre para mim, troquei umas ideias, botei o André para cima, entendeu? É uma coisa normal no futebol, no momento que o jogador erra um pênalti, do jeito que o André errou, ele até bateu bem, infelizmente, ele tirou demais aquele pênalti do goleiro, mas ele bate bem pênalti. Então, se o Grêmio tivesse vencendo a partida naquele momento, não teria problema. Então, o desgaste do jogador, ele é uma coisa normal no momento que ele começa a errar um outro gol, um pênalti, como aconteceu com o André. Mas eu conversei bastante com ele, botei ele para cima, ele é importante para o grupo, ele é importante para todo mundo. Eu vou falar uma coisa para vocês, inclusive, que ninguém sabe. No momento que eu tirei ele no intervalo do último jogo, os jogadores pediram para eu não tirar ele. Para você ver como o grupo do Grêmio é bom, como o grupo do Grêmio é unido. Eles pediram, todas as lideranças do time pediram para eu não tirar o André. E eu falei exatamente isso. Se o jogo fosse fora da arena, eu não tiraria o André. Eu tirei o André porque, de repente, ele iria errar uma jogada e a torcida ia começar a vaiar e essas vaias poderiam atingir outros jogadores. Então, nessas horas, o treinador tem que pensar no bem do grupo. Então, foi por isso que o André saiu, porque errar pênalti todo mundo erra. Hoje mesmo já erra um pênalti. Então, se cada vez que um jogador errar um pênalti e tirar o jogador, bom, aí a FIFA tem que mudar as regras, né? Tem que ter 11 substituições. Mas eu acho que o mais importante de tudo foi o papo aberto que eu tive com ele, expliquei a situação, ele entendeu perfeitamente. E da mesma forma que antes mesmo disso ter acontecido, eu já havia conversado e eu passei isso para vocês, tanto com o André quanto com o Viseu. Eu falei, calma, a bola daqui a pouco ela vai entrar. Como começou a entrar. Então é uma coisa normal no futebol, não é só que no Grêmio que um jogador vai errar um pênalti ou vai ser mais cobrado do que um outro jogador, entendeu? É uma coisa muito, muito normal. Quanto ao Tardelli, eu já falei para vocês, no momento que ele chegou no Grêmio, ele joga em 2, 3 posições, inclusive ali na frente. Hoje ele entrou ali porque o Viseu veio falar comigo, já tinha dado, ele falou que estava bastante cansado naquele momento, pediu para sair. Eu coloquei o Tardelli ali também, porque ele sabe jogar ali. Se eu colocasse ele para o lado, não teria condições, porque estava jogando já o PP de um lado e o Everton do outro. Então eu coloquei aí porque ele sabe jogar e até porque ele ainda não se encontra 100% fisicamente. Renato, aqui na sua frente. Queria que você falasse sobre um jogador que hoje entrou e deu 2 assistências, o Tassiano, a importância dele para o elenco com as 2 assistências e mais uma, por gentileza. 2 vitórias seguidas e agora esta com um placar elástico. Dá para dizer oficialmente que decolou? Não, ainda não, porque falta bastante coisa ainda. Eu fico feliz que mesmo faltando bastante coisa, o Grêmio vem conseguindo obter as suas metas, né? No caso já Libertadores lá atrás, hoje a Copa do Brasil, vencemos a última partida do Campeonato Brasileiro, mas eu conheço, vocês também conhecem o time do Grêmio, o Grêmio precisa melhorar, mas vem em cima de tudo isso que eu falei, muitos jogadores fora, entrosamento totalmente diferente, o cansaço, que mais me preocupa no momento é o cansaço. Toda hora, cada 3 dias, a gente está jogando com jogadores diferentes, as viagens longas, o cansaço é normal. Aí você vai falar, mas os outros clubes também fazem isso, não que nem o Grêmio. As viagens do Grêmio sempre são muito mais longas. Por exemplo, nós fomos lá Fortaleza, perdemos um dia viajando, perdemos outro dia voltando e fomos a Caxias jogar contra o Juventude, enquanto que o Juventude estava aqui e não tinha viajado. Então, isso faz a diferença do cansaço. Então, é por isso que, às vezes, eu mudo 2, 3 jogadores, não é porque eu queira mudar os jogadores, é para colocar sangue novo, porque senão eles não aguentam.
Então, em cima de tudo isso, eu fico tranquilo também, por um lado, que eu sei que nós estamos devendo. Eu tenho essa consciência, os jogadores têm essa consciência. Mas mesmo assim a gente vem conseguindo nossos objetivos. E é por isso que eu falei, essa parada para a gente da Copa América vai ser muito boa, porque a gente vai poder treinar, vai poder descansar o grupo, treinar o grupo e, acima de tudo, recuperar todos os jogadores importantes que estão no departamento médico. O Tassiano, eu já havia falado no início do ano ainda para... Ele ainda não era jogador do Grêmio, eu tinha procurado a diretoria, o presidente, falei, contratem logo o Tassiano, que ele é muito bom jogador. E o Grêmio contratou o Tassiano, e toda vez que a gente precisa dele, ele começando ou entrando, é um jogador que tem se destacado, é um jogador que tem aproveitado todas as oportunidades. E o jogador que aproveita todas as oportunidades, é que eu falo, o jogador é que se escala. Outro jogador que não pertence ao Grêmio é o Rodrigues, e mais uma vez ele foi aplaudido em muitos momentos na arena pelas suas jogadas, e o contrato dele vai até agosto. Você avaliza a contratação em definitivo do Rodrigues pelo Grêmio? Já foi avalizada. Não sei, não estou por dentro, mas já pedi para a diretoria. Não sei, eu acho até que ele já é jogador do Grêmio. E se não for jogador do Grêmio, está lá um número, ninguém vai poder mudar, no momento que o Grêmio quiser, é só depositar. Então, é um jogador que eu já tinha falado para a diretoria, já tinha falado para o presidente, que é um jogador que é interessante, que ele ia melhorar. Nós estávamos lapidando ele, por isso que estava demorando para colocar ele no time. Ele ainda comete algum tipo de erro, que é uma coisa normal. A gente vai corrigindo, mas, sem dúvida alguma, com certeza, a diretoria, se não acertou, está correndo atrás para acertar o contrato dele. Renato, tu falou, né, das viagens, do desgaste. O Grêmio tem mais um jogo como mandante. A partir de amanhã, a arena fica já à disposição da Conmebol. Vai ser contra o Fortaleza no próximo sábado em Caxias do Sul, no Estádio Centenário. Queria saber se isso passou por ti, como é que foi essa escolha da sede, né? Sendo que aqui perto a gente tem, por exemplo, o Estádio do Vale, aqui em Novo Hamburgo, que seria uma viagem, não seria nem uma viagem, né? Seria apenas um deslocamento. Mas aí não tem a capacidade necessária, aí já não cabe ao Grêmio. Aí a CBF iria barrar. E aí nós tínhamos as duas opções que a diretoria me colocou, que era o estádio do Juventude e o estádio do Caxias. Eu falei, não tenho preferência. A única preferência que eu quero que a gente jogue onde o gramado estiver melhor. Então, nós já tínhamos jogado com o Juventude lá no Campeonato Estadual, o gramado não estava tão bom assim. Eles ficaram de trocar antes mesmo da nossa partida agora da Copa do Brasil, não foi trocado. E nós pegamos justamente o estádio do Caxias, porque ele se encontra em melhores condições do gramado. E você sabe que o gramado para a equipe do Grêmio ele é fundamental. Então, por isso que nós escolhemos nada contra o Juventude, nada. Mas, no momento, nós escolhemos o Caxias pelas condições do gramado. Renato, a gente viu os 2 gols do Viseu nascendo de uma jogada que o Grêmio até usa, mas não é uma jogada característica do Grêmio. Cruzamento de linha de fundo para o cabeceio de uma referência lá. Isso aconteceu por uma orientação específica desse jogo, por uma orientação visando as características do Viseu. Ele até no histórico tem mais gols com o pé esquerdo, mas enfim, ele também faz gols de cabeça. Ou a gente vai começar a ver isso mais vezes no Grêmio porque é um recurso para mudar um jogo que o adversário já sabe. E outra... O que você tem de informação para passar sobre o Luan? O Grêmio começou a mudar a maneira de jogar. Não, o Grêmio nunca mudou. O problema é que os atacantes do Grêmio são sempre muito bem marcados. Agora, jogada de fundo a gente tem toda hora. E o problema é que os adversários não deixam os atacantes cabecearem. E hoje o Viseu foi feliz. Mas é uma jogada que a gente nunca pode abdicar. Uma jogada de fundo, seja o cruzamento no chão ou no alto, os jogadores precisam entrar na área justamente para tentar o gol de cabeça. Foi o que aconteceu hoje. Então, essa jogada a gente treina sempre, não é porque saiu o gol hoje, mas é difícil de sair também porque os adversários marcam bastante também. Quanto ao Luan, eu falei para vocês, ele teve um estiramento no adutor. Ele está se recuperando. Aí vocês vão perguntar, mas quando que o Luan vai voltar? O Luan é mais um daquela lista que eu falei. Nós temos vários jogadores importantes entregues ao departamento médico. Quem vai nos dar essa resposta é o próprio Luan, no momento que ele for para o campo treinar. No momento ele tem feito a fisioterapia, tem feito bicicleta. Agora depende do departamento médico, depende dos fisioterapeutas, no momento que liberar ele para ir para o campo e ele mostrar para a gente que está bem. Então depende do jogador.
Se ele vai jogando a Copa América ou não, não sei, vai depender dele. Mas é por isso que eu falei para vocês que vai ser importante esse período da Copa América, justamente para a gente recuperar não só o Luan, mas outros jogadores importantes que estão entregues ao departamento médico. Renato, hoje a gente teve uma informação sobre o pessoal lá do Rio de Janeiro, né? A saída do Abel Braga, do Flamengo. Vários anos vão se passando, terceiro ano consecutivo, Renato permanece aqui na Arena. Sempre se teve a especulação de tu ires para o Flamengo. Eu quero que tu fale um pouquinho para a gente sobre a importância, né? E também os 70% de aproveitamento ou mais que ele tinha lá. Queria que tu falasse para a gente da importância da tranquilidade para um técnico de futebol trabalhar, como o Grêmio sempre te deu, e se isso também foi uma questão que sempre pesou, além do teu gremismo, obviamente, para tu continuar aqui no Grêmio. Isso eu sempre agradeço ao presidente, à diretoria, ao nosso torcedor, que sempre me deram para mim bastante força, bastante tranquilidade para eu trabalhar. É lógico que no futebol são os resultados que interessam também. E esses resultados a gente tem conseguido aqui no Grêmio. Infelizmente, no Brasil, o treinador, principalmente tratando de Flamengo, é uma pressão muito grande. Você vê que mesmo com os resultados, entendeu? Mas não cabe a mim ficar falando. O Abel é um grande amigo meu. Fico triste com a situação, mando até um abraço para ele, mas aí cada clube tem que resolver seus problemas, entendeu? Eu sou pago para buscar os melhores resultados pelo clube, juntamente com o meu grupo, e a gente tem conseguido isso com muito sucesso há quase 3 anos, entendeu? Mas infelizmente no Brasil assim, você vê, como você mesmo falou, com quase 70% de aproveitamento, ou com 70% de aproveitamento. No Brasil não é fácil, não é fácil trabalhar. A pressão é muito grande em cima dos treinadores. Eu fico tranquilo, é lógico que eu sou cobrado pelos resultados, mas agradeço muito o presidente, a diretoria do clube e a nossa torcida, que sempre me deram bastante tranquilidade para trabalhar. Renato, quando o Grêmio teve derrotas em sequência, você estipulou 3 metas. 8ª de final da Libertadores, alcançou. 1/4 de final da Copa do Brasil, também. E terminar bem o Campeonato Brasileiro antes da parada da Copa América. Faltam 3 jogos. Força máxima sempre, são 3 decisões. Como é que o Grêmio encara esses 3 jogos? Mas a gente sempre tenta ir de força máxima, desde que os jogadores estejam preparados, porque, como eu falei, nós temos vários jogadores importantíssimos dentro do departamento médico, e mesmo assim a gente vem conquistando as vagas, estando na Libertadores, agora hoje na Copa do Brasil, e agora a gente precisa sair dessa zona aí que nos incomoda bastante, que é o Campeonato Brasileiro. Então a gente sempre procura, o jogador está pronto, ele está bem, ele vai jogar. Mas, infelizmente, nós temos esses jogadores todos no departamento médico. Agora mesmo tem que fazer a revisão médica juntamente com os médicos para ver se ninguém mais teve um problema. Mas o nosso problema maior no momento, além desses jogadores entregues ao departamento médico, é o cansaço. Então não adianta o jogador, eu não estou sentindo nenhuma lesão, mas o jogador a gente sabe que não vai aguentar jogar os 90 minutos. E nós estamos com 3, 4 jogadores assim. E eu só tenho 3 substituições. Então, é por isso que eu falei para os teus colegas, eu volto a repetir, às vezes é preferir você segurar o jogador que está cansado, colocar sangue novo, porque daqui a pouco a gente começa a ter problema de lesão, aí o problema de cartão, mudança na parte tática, e eu tenho só 3 substituições. Então, não adianta você colocar o jogador em campo, ele está jogando, mas a gente sabe que não vai conseguir jogar os 90 minutos, e daqui a pouco o adversário está passando por cima da gente. Então, com tudo isso, eu preciso pensar direito, justamente para poder escalar uma equipe que eu sei que vai, pelo menos, poder correr durante os 90 minutos.